Fala Balzacs! Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Aqui nós vamos levantar, debater e brincar sobre todos os diversos assuntos que surgem nessa fase louca de nossas vidas. É muito importante para mim que você dê aquele like se você curtir o vídeo, compartilhe para que mais amigos possam assistir e o principal, inscrevam-se no canal para saber assim que um vídeo novo for lançado. Sou Jefferson Ferreira e cheguei na casa dos 30. A gente tá bem parecido, tem que mudar a posição, não? Tudo bem, não tem problema não. Merda pra gente. Merda, Jefinho. Qualquer coisa você olha pra ali. Tá bom. Ai, que máximo, gente. 2 câmeras. Ei. Eu tenho que olhar, eu fiquei nessa dúvida, não Não te precisa. perguntar. Eu tenho que Quanto olhar mais pra lá você ou olhar pra você? mim, eu acho mais... Sei lá, você pode olhar pra lá se você quiser, mas se você olhar pra mim, eu acho muito verdadeiro, assim, tipo, o que Sim, acontece tá. entre a gente. Eu estou aqui na casa do Felipe, na casa dos 30. Nossa, meu primeiro entrevistado. Entrevista não, porque isso aqui não vai ser uma entrevista, é um bate-papo. É um bate-papo de amigos que se conhecem. Que se conhecem de verdade. São 13 anos de história, desde 2007 que a gente, né, se viu pela primeira vez. Felipe, que é um super artista em descanso, sapateador, bailarino, administrador, tudo isso. Tô nervoso. Calma, gente. Vamos lá. Quantos anos você tem? Ai, meu pai. Já Te assusta? Ai, um pouco, cara. É Porque... muito bem. Pode começar já falando. Eu já fui Porque perguntar. assim, antes de você fazer a piada, 33, idade de Cristo, sabe? Você já passou por isso, sabe? passou por Você isso. é a piada agora. Felipe tem 30 e... Vou fazer 36 Tá agora em na abril. média da casa do Estou. Que maravilhoso. Casa da Marisol, obrigado por me receber aqui. Eu que agradeço, Essa Jefinho. pessoa, vocês vão conhecer conforme os vídeos, essa pessoa é incrível. Olha, bailarina, cantora, sapateadora, designer, influencer, youtuber, Eu sou dessa multimídia. Muito maravilhosa. Obrigado por ter me recebido. Eu que agradeço. Você acabou de fazer 30 anos também. Seu aniversário no dia 11 de outubro. 11 de outubro. Então ela é 32 dias mais velha do que eu. Nossa, que raciocínio rápido. Porque o meu é 12 de novembro, né? Ah, tá bom, tá bom. Você sentiu uma mudança assim na hora ou nos meses que antecederam o seu aniversário? E se tocar, caraca, eu tenho 30 anos, estou super madura. É muito engraçado, porque todo mundo sempre me falou dessa coisa de crise, né, dos 30 e tal. E eu tive zero. Mentira! Zero. Mas é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que... Mas assim, zero real. Real. E agora tem que começar a ensaiar pro final dos 30 pra começar 40. Então, na próxima temporada, na casa dos 40, a gente vai estar com aqui, ó. Aquele negócio de que todo mundo falava de virar chave. Eu juro pra você, no dia 12 de novembro de 2019, deu um baque que daí eu comecei a pensar nas coisas. Foi pra você também? Isso foi mais gradativo? Foi. Só que foi muito engraçado, assim, eu não entrei numa parada de tristeza, de questionamentos, tipo, não tem família formada, aquelas coisas, aqueles conceitos que a sociedade impõe pra todo mundo de modo geral. Quando você já tem 30 anos, você tinha que ter pré-definições. Tipo, eu até fiquei com receio. Foi chegando perto do meu aniversário, acho que agora vai começar, agora. Ai, meu Deus, agora. Nunca começou, eu não tive essa crise. Assim, no máximo que aconteceu foi... a partir do momento que eu fiz 30 e que daí tinha que dar, sei lá, pra fazer algum registro, alguma coisa de documento e tal, que eu falava 30 anos, eu achava o máximo. Então, a única coisa que mudou é que eu acho chique, eu não sei explicar, mas eu acho chique. E hoje, na casa de Juliana, muito Bem-vindos. obrigado por ter me recebido aqui, ter topado. Fomos da escola juntos, muitos anos atrás, não muitos anos atrás, pouquinhos. Foi 2004 que eu conheci você. 2005, e a gente ficou 2006. 2004, 2005, 2006. Obviamente a gente se viu algumas vezes nesse meio tempo, pouquíssimas vezes, mas enfim, esporádicas. Mas a gente se acompanha também pela rede social. Muito, rede social tem esse fator bom. Super topou de abrir um pouquinho essa casa e abrir um pouquinho suas opiniões sobre toda essa fase da crise dos 30. Muito obrigado por estar me recebendo aqui, Marina, que é minha amiga, já faz
uns 2 anos, quase 3 de repente. A gente conheceu no meio do mar. Marina, que é maravilhosa, adora viajar, super festeira. Eu não consigo correr atrás. Consegue, Não provou. consigo. Vamos falar sobre isso. Quantos anos você tem? 30. Respirou rapidinho, mas isso te incomoda, essa pergunta? Jamais. Não. Sério? Sério. Por que todo mundo é evoluído, né? Que eu pergunto. Mas enfim, não esconde a idade hoje em dia. Não escondo. Acha que daqui a uns 10, 15 anos a gente pode falar sobre isso se você falar a mesma coisa? Acho que sim. Acha que sim. porque Hoje, também- depois que eu comecei a trabalhar em navio, nada mais na minha vida é 100%, né? Entendi. Eu jamais viro assim, sim, não vai acontecer, porque daqui 2 minutos Não, muda é tudo. 2 minutos mesmo. Mas foi realmente essa virada que aconteceu com você? Aconteceu comigo também. Você se pega pensando diferente. Você se pega sem paciência para algumas coisas e você se pega... É uma diferença muito absurda que você fala, não agia assim quando eu tinha 25. Exatamente. Eu acho que esse é que é o ponto. E aí é tipo... E pra mim, na semana, no mês de novembro, né? Que foi do ano passado, foi quando eu comecei a sentir isso, sabe? E eu vou botar um vídeo pra vocês verem do dia que eu fiz 30 anos. Me baixou uma crise depressiva. E foi mais ou menos assim. Me arrumando aqui pra ir pra minha festinha de aniversário de 30 anos. E me passou um monte de coisa pela cabeça, assim. Quando eu era criança, imaginar 30 anos é imaginar uma pessoa já super adulta, né? Filhos talvez, e a vida toda certa. Essa é a pergunta. A minha vida tá certa? Eu tô feliz. Isso eu acho que eu tenho certeza. Faço o que eu amo e amo fazer o que eu faço. Então eu acho que isso já é um começo. Hoje vai ser mais sobre perguntas do que respostas. O dia de hoje vai certeza deixar marcado. Eu vou lembrar daqui a uns anos como eu me senti agora. Eu já sou adulto há muito tempo. Eu não sei se eu já tinha notado isso. Deu uma tensão agora. Adoro fazer aniversário. Mas eu acho que lá atrás, na minha mente, eu vou ficar pensando sobre todas essas perguntas. Se eu já tenho as respostas. Desabafo. Cheguei na casa dos 30. Eu não tive essa bênção que você teve, né? Você teve crise? Ah, eu tô tendo, amiga. Por isso que eu tô montando esse canal. Mas não é Canal de crise. autoajuda. É autoajuda. Não é que é crise. É tipo assim, coisas que instantaneamente mudaram. Revendo atitudes minhas que eu não pensava ou não era desse jeito. Você acha que já passou por essa época de mudanças completamente? Ou isso continua... Me dá uma dica. Isso continua durante os 30 todo? Na verdade, você vai conhecendo as coisas quando você vai vivendo. Mas assim, uma coisa que é unânime, eu acredito que seja unânime, gente, de verdade. Se você não é uma pessoa completamente paciente, você tem menos 1 de paciência. E só vai aumentando. Pelo amor de Deus, gente. Hashtag, a gente não tem paciência depois dos 30. Não tem. Pode usar hashtag aqui embaixo. Que pena de Ele tá Souza. comandando já. dirigindo aqui, Isso ó. aqui dá um trabalho pro editor. Garoto, me respeita. Olha só, pra mim foi as dores nas costas mesmo. Eu sou bailarino de navio, né, cruzeiro. E esse ano que passou foi o que eu menos fiz shows. Eu fazia 2 shows por semana, normalmente quantidade fazia que você 5 ou fala, 6. né? E isso veio com esse negócio do 30, eu não sei de quem foi a culpa, se foi disso ou se foi da idade. Meu corpo mudou, eu olhava no espelho e falava, cara, meu rosto tá caindo. Tipo, não, é sério, coisas assim, dores que eu nunca tive. Ah, tem uma coisa que eu não te falei também que eu acho muito interessante. Se você antes se preocupava com o que as pessoas falavam depois dos 30, Não dá, né? tu não tem nem paciência. Tô tendo paciência pra coisas que eu não tinha antes, mas talvez paciência pra pessoas. Ai, preguiça. Mas, enfim. Outra hashtag, gente, coloca aqui, ó. A gente vai encher Para de esse falar vídeo de agora. hashtag, gente. Pelo amor de Que eu Deus. tô ferrado com a posição. Vai Mas, ter enfim. que colocar hashtag em tudo. E agora eu quero fazer com você uma dinâmica muito interessante, que é a nossa primeira dinâmica. Ela vai envolver somente a galera do elenco que tem 30 anos, que acabou de fazer 30, que tá chegando agora. É o trote dos calouros. Nesse trote é o seguinte, vocês são 3, a ganhadora se livra da prenda e as outras 2 vão ter que fazer a prenda. A prenda é muito legal, é uma coisa muito, Posso imaginar? que
vai educar pessoas. A gente já vai aprender um pouquinho no nosso primeiro episódio já de cara. Você vai ter que ver umas personalidades, umas pessoas famosas e vai ter que tentar saber se elas estão na casa dos 30, estão antes ou estão depois. Lembrando que a casa dos 30 é 30 e 39, então não tão difícil assim. Você vai ter que me falar. Taylor Swift. Na casa. Antes. Acho que tá. Tá? Vai, vou falar a resposta. Não! Daniel Radcliffe. Na casa. Na casa dos 30, pelo que eu... Na casa. Na casa, falou na casa. Bela Gil. Depois. Ou na casa. E Depois na casa? até 39 na casa. Na casa? Ah, também. 3. Antes. Tá bom. Jeremy Sumter. Nossa, ele é muito novinho. As fotos te enganam, tá? Sim, eu Não acho que são depois fotos. eu não sei nem quem é. Depois. Foi o Peter Pan. Sim. Na casa. Tá, na casa dos 30. É ele. Ah, eu assisti uma vez, mas nem lembro. Tá na casa. Tá na casa. Ixi, tá todo mundo na casa pra ela. Fiorella Mateis. Tá na casa. Gente. Tá na casa. Na casa. Na casa. Na casa. Adele. Na casa. Antes. Ele tem que ser mais velho do que eu. Só que mais velho do que eu pode ser até 39, na casa. Na casa. Fiorella Mateis. Essa mulher não pode ter 40 anos, gente. Famosa, você nunca vai saber, né? Eu vou botar na casa. Todo mundo na casa. Todo mundo na casa, né? Adele. Depois. Tiago Martins. Na casa. Daniel Kaluuya, que fez aquele filme Get Out. Ih, gente, não sei. Menos que 30. Menos que 30. Casa dos 30. Wesley Safadão. Casa dos 30. Tiago Martins. Na casa. Wesley na Safadão. casa. Ixi, gente. Tá com muita, né? Vamos ver, a gente vai conferir depois. Dakota Johnson. Acho que tá na casa também. Na casa. Depois. Depois. Tá, acho que ela tem mais de 39. Mais que 30. Casa dos 30. Na casa. Depois. Vanessa Hudgens. Na casa. De 12, você acertou 8, que todos estão na casa. Todos estão na casa. Você acertou 8! 12 pessoas, você acertou 10, porque todo mundo aí tá na casa dos 30! Não acredito! É a nossa ganhadora! Maravilhosa. 10 pessoas. Você não foi a ganhadora e vai pagar a nossa prenda. A prenda é o seguinte. Você deve ter ouvido falar que todo mundo que entra, principalmente mulheres, na casa dos 30, todo mundo fala: nossa, mas agora tá balzaquiana. Isso tudo ocorreu por causa de Honoré de Balzac. E ele escreveu vários romances, dentre ele o A Mulher de 30 Anos. Dizia que, enfim, a mulher se apaixona também, pode se entregar também, numa época que mulher era ali só pra ser editada as regras. Como vocês três são mulheres e você não foi a ganhadora, eu achei interessante trazer isso. Lembra de como você fazia trabalho de escola? Lembra? Que as coisas, a tinta não imprimia direito, você tinha que declamar. Então a gente vai retratar um pouco disso aqui. Eu vou dando uns toques de direção, se eu não for gostando. Lembra que você odiava trabalho em grupo? Lembro. Então é mais ou menos isso mesmo. Você vai ler isso pra todo mundo, pra educar como foi a história da mulher de 30 anos. Só que a página tá meio obscura, porque foi trabalho... Sabe aquele trabalhinho que a gente fazia aqui? Que a gente não conseguia ler, que a impressora dava ruim. É mais ou menos nessa vibe. Então, mete bronca. A mulher de 30 anos, capítulo 1, primeiros erros. Vai! Declamando. Contra os conselhos do pai, Júlia se deslumbra pelo mundo. Achei o seu deslumbre muito feliz. Tá te deslumbrando de uma forma negativa. Vai, Júlia. Se deslumbra pelo mundo. É pelo primo, mas tudo bem. Pelo primo. Coronel do Exército de Napoleão, Vitor... A gente tinha que ler os nomes de história assim Jesus mesmo. Cristo. Porque isso é um Glemon ou é um... Aiglemon.
e o desposa, mas logo se desilude e apaixona-se pelo jovem. Só rolou o da Glemon, o resto já perdeu tudo. Continua. Pelo jovem, nobre inglês. Nobre inglês, Lord Arthur Gronville. Lord Arthur Convillo. Greenville. Tudo nessa impressão parece O, só pra deixar claro, tá? Arthur convence Vitor de que conseguirá curar Júlia de afastarem. Não, de sua, tu pulou uma linha. De Curar sua- Júlia de sua Melancolia. melancolia triste. Júlia fica sabendo que Arthur permanecerá em Paris. Tem um acento do permanecerá real aqui. Mas é porque eu tô assumindo que tudo tem Não, acento. todo tem acento. Permanecera é passado, então. Em Paris, está à beira da morte e que se despedir. E quer. E quer se despedir de seu verdadeiro amor. Arthur a visita, mas nesse meio tempo, Vitor retoma. Retorna. Eu não falei isso? Retorna. É porque De o uma R e o N viagem. juntos, né? É. Sempre tive esse De uma problema. viagem cancelada. Ó, trama. o inglês se esconde no peitoral da janela. Peitoril. Peitoril. E morre de frio. Maravilhosa! Palmas para a Juliana. Você não sabe Você ler. gostava de fazer trabalho em grupo, trabalhar, adorava. apresentar? Gostava de ficar Adorava. na frente e apresentar tudo? Sim, eu não era a pessoa do cartaz, eu era a pessoa que Cê falava. Tinha a pessoa do cartaz, Lembra da pessoa do cartaz? Era a pessoa da árvore do teatro, não era eu também. Verdade. Eu fui a Julieta no Romeu e Julieta. Olha! Com Fina. morte, tudo, negócio de Tudo, bebida. é. E aí, gostaram? Toda quinta-feira o nosso elenco estará aqui batendo um papo sobre a famosa crise dos 30. E você que trintou, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo, ou a sua história, ou uma dica para ajudar a gente, por favor. E é muito importante que você curta o vídeo, que você compartilhe para os seus amigos e o principal, inscreva-se no canal para não perder um vídeo novo. Beleza? Você faz tudo isso aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima semana com mais na Casa dos 30. Deixa eu te falar uma coisa, é pra coisa boa também. Eu li sobre o assunto e diz que a melhor fase dos 30 anos é a de se começar a jogar beisebol. Então começa a treinar. A idade oficial, a faixa oficial pra dieta, pra galera que faz dieta e tudo. Pra você realmente virar, profissionalizar, enfim, pra você realmente começar a ser... Aconteceu comigo. É, isso. Pra astronauta. Tipo assim, Nunca eu tô passou pela botando minha coisas... cabeça. E da galera de tirar anos sabáticos, eu acho que... O brasileiro não tá podendo tirar no sabático, né, gente? A crítica de Não, o brasileiro em sabático geral, tem famoso que tá tirando. E é a maior possibilidade de você receber um prêmio Nobel.